Então esse é o checksum, né? Verificador de integridade. Outro problema que acontece em camadas de enlace. Esse cara trata de acesso ao meio físico. Se eu tenho ponto a ponto, não é a mesma situação de eu ter múltiplas máquinas compartilhando o meio físico. Isso é óbvio. Né? Tem duas aqui, ou tenho 10. É diferente. Com duas, é muito mais simples. Os protocolos que se tem ponto a ponto, foram muito usados com conexão de escada. Ponto a ponto, cara, um olho com o outro. Eu não estou compartilhando com ninguém, a linha telefônica é minha. Então, está tranquilo, certo? É muito mais simples tratar de um protocolo. Só que no caso de internet, eu tenho um meio físico que é compartilhado, então tem que ter outros recursos. É um broadcast, na verdade, né? Na verdade, o nome disso é uma rede em broadcast. Por que em broadcast? Porque todos podem se comunicar com todos. Então, eu tenho como achar todas as máquinas aqui na rede. Diferente de eu ter um ponto A para o ponto B. Essa aqui é a ideia básica disso aqui. Então, o broadcast, por exemplo, tem a própria rede de internet, o upstream do HFC, que é o acesso via cabo, né? O acesso via cabo. O cara chama uma banda larga via cabo. Que é o HFC, não isso aí. Que é a forma de comunicação também no broadcast. E o outro caso também bastante comum, rede sem fio. É em broadcast também. Imagine o que é rede sem fio. Imagine um switch sem fio. Na verdade não é switch, né? É um hub. Um hub sem fio. Esse é o entendimento que pode se ter de um access point. É mais ou menos isso aí. Então veja, os caras estão disputando o meio físico. O meio físico é um ar. É um canal de comunicação. Dá no mesmo. Tem um meio físico entre esses caras. Aqui eu botei RFC do protocolo PPP. Que é um protocolo bem simples. Certo? Deixa como referência aí para vocês. Só quando ficar o seguinte, camada de enlace é só rede de internet? Com certeza não. Dois protocolos extremamente usados hoje. PPP e HDLC. O HDLC é o padrão dos roteadores Cisco, por exemplo. E o PPP, em cima de Ethernet, é extremamente usado nas conexões ADSL. Praticamente todas hoje são em cima de PPP over Ethernet. PPP ou E. Certo? Esse protocolo, porque tem autenticação. Esse protocolo engloba a autenticação. Então eu passo o usuário e senha e autentico o cara lá no destino. Essa aqui é a ideia de usar o PPP. Quando eu tenho esse acesso múltiplo, então, começa a ter um probleminha, que eu não tinha em ponto a ponto. Eu posso ter mais de um cara transmitindo ao mesmo tempo. Eu posso, porque é um meio físico compartilhado. Tem dois caras comunicando ali, eu só posso ter um sinal por vez. Bom, vai dar algum rolo. E esse rolo aí se chama colisões. Então eu tenho que ter um cara que gerencie isso para não acontecer colisões. Veja que aqui é bem genérico, certo? Não está nem tratando de internet, está tratando de forma genérica. Se eu tiver um canal de comunicação só todo mundo conversar, não vai dar certo. Em algum momento os caras vão falar junto. Então algum protocolo deve existir. O mais comum, né? Levanta a mão, né? Quer falar? Levanta a mão. Não é assim que funciona? Então a ideia é que o levantar a mão é o CSMA/CD, que esse algoritmo aí a gente vai tratar depois. Então, exemplos, né, de acesso aleatório. Eu não tenho uma sequência exata. Não é Elisângela não fala, depois o Rafael fala, depois o Gerson fala, depois o Mauro fala. Se fosse assim era fácil. E existe forma de fazer isso aí. Que é o caso de Token Ring, por exemplo, que é outra tecnologia, que funciona dessa forma. Imagina que eu passo uma ficha para Elisângela. Queres falar, Elisângela? Não queres? Então passa para o Rafael. O Rafael quer falar, então fala. Todo mundo escuta. Tá, agora passa para o Gerson. Eu também quero falar. Manda para alguém que queira falar. Veja, eu sei o tempo de cada um. Rede de internet é vaza. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu não estou regulando isso aqui. Vou falar ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, sinaliza que quer falar. E outra, quando sinalizar que quer falar, tem que olhar para os lados, senão ninguém está falando junto. Né? Lógica, assim, a lógica é essa aí. Aí tem outras formas, né? Que é o slot da Aloha, o Aloha, que eram os protocolos iniciais de compartilhamento de meio físico. Esses caras aqui eram baseados em radiofrequência. E esse outro aqui, o CSMA/CD, e o CSMA só em rede cabeada. Onde eu enxergo, né, os meus pares.
Então, o CSMA é Carrier Sense Multiprocess, que basicamente é escuta o meio físico antes de transmitir. Essa aqui é a lógica básica disso aqui. Então, se o canal aparece vazio, transmite pacotes. Se está ocupado, adia a transmissão. Então, analogia humana, não interrompa os outros. Pô, quero falar, então espero o cara terminar. A lógica é essa aí. Bom, vamos lá. No caso do Ethernet, eu tenho detecção de colisão. Por quê? Dependendo do diâmetro da rede, vai acontecer o seguinte. Imagine que todos aqui possam falar, mas tem um cara que está longe daqui. Ele está lá no corredor. Todo mundo levanta a mão aqui, mas ele não está vendo isso. Ou ele demora a observar isso. Então ele já começa a desver de lado. Aí quando levanta a mão, pode falar. Ah, o cara falando aqui já. Então o que vai acontecer nesse momento? Há uma detecção de colisão. Como é que é detectado isso? Na prática, quando transmite, isso aí são impulsos elétricos. Quando existe um aumento de voltagem no meio físico, eu detecto que, opa, tem mais de um cara transmitindo aí. Nesse momento, para todo mundo transmitir, para todo mundo. Então, assim, ó, cala a boca, todo mundo. Cala a boca. Vocês estavam falando junto? Vamos ficar esperando um tempo aí. Quem quer falar agora? O outro fala. Essas pessoas que estão falando ao mesmo tempo, qual é o efeito? Se elas tiverem os mesmos tempos para esperar, vai ter colisão de novo. Pô, os dois deram colisão. Aí eu lá para o computador, você tem 10 segundos para falar. Quando fechar os 10 segundos, vamos falar de novo junto. Então, acontece um valor aleatório aí. Então, um fica 10 segundos, outro fica 12. Um fica 3, outro fica 10. Para nunca bater isso aí. Então, são algumas técnicas usadas nesse cara aqui. Essa é a grande graça da internet. Certo? A grande graça aqui. Os caras fizeram um negócio muito simples. E o CSMA/CD, onde é que é implementado isso? Na interface de rede. Isso está implementado na interface de rede, seu Maurício. Ok? Depois a gente vai falar mais sobre esse cara aqui. Só guardem isso, então. É uma forma dinâmica, sem um gerenciador único, que faz isso. Detalhe, em transmissão full duplex, não tem necessidade disso. Cada um tem um megafone aqui para falar o que quiser. Aí ele fica escutando os outros, falando aqui, é uma bagunça. Não é bagunça porque cada um, imagina, está falando com o seu, sei lá, um headset e está falando direto com o cara dele. Todo mundo tem um canal de comunicação ali com o switch. Então, beleza, pode falar o que vocês quiserem, não estou escutando vocês mesmo. Essa é a analogia. Grande que quer, está todo mundo galpão, cara. Vai ficar todo mundo galpão, cara, não berra mais do outro. Switch não, todo mundo headset, sentadinho, falando ali, ah, beleza, tudo bom, quer falar com fulano. Pode falar com fulano aí? Tá, pode falar, beleza, problema. Eu sempre estou falando quando eu quiser. Club não. Eu vou ter que esperar em algum momento estar livre para não ter falado. Se eu falar com os outros, não tem problema. Aí vem aquela questão que nós já falamos na aula passada, certo? E na aula retrasada também, que é a questão de endereços das camadas. Aqui eu trago endereço MAC, camada de laço. Camada de rede, eu trago endereço IP. Bom, eu tenho que ter alguma forma de associar um ao outro. A gente usa para isso o protocolo ARP. Então, a analogia aqui, isso aqui eu peguei do livro do Close, certo? Uma analogia mais didática aqui, né? Então, eu uso o RG, endereço postal. Uma coisa é eu mostrar aqui para os outros que estão na minha frente a minha documentação. A outra é mandar para outra rede. Então, dá essa analogia aqui, ó, quando eu quero me comunicar com outra rede, eu vou ter que usar o endereço dessa outra rede. Vou ter que passar por um gateway, um roteador e ir para ela. Só que eu uso o IP também para me comunicar na rede local. Eu também uso aqui. Mas eu tenho sempre essa tradução. Eu uso o IP para achar as aplicações. IP para achar os meus hosts que hospedam aplicações. O MAC é só para levar o pacote até esse cara. Bom, aqui sobre o ARP, né? Já vimos as questões aqui que nos interessam sobre esse cara. Então fica só como referência aqui, só para a gente encaixar onde eu quero chegar. Então, basicamente, resolução de endereço. Aqui, um exemplo com a captura do Wireshark. A gente já vê depois as funcionalidades do Wireshark aqui, que isso aqui pode gerar um gráfico das trocas de pacotes. Então, o que está acontecendo neste caso aqui? Quem é que tem o endereço físico
do 192.168.254.200. Veja, ele mandou para o endereço de broadcast. Correto, não é isso? Eu não sei, não é todo mundo. Este cara respondeu. Eu tenho, ó. Sou eu aqui o 200. Toma aí. Mandou para quem tinha solicitado inicialmente. Então, vai acontecer isso toda hora. Porque eu não sei o endereço físico do cara, só sei o IP dele. Como é que eu sei o IP do cara? Pô, de alguma forma eu tenho que saber. O cara publicou para ti, te mandou por e-mail, eu tenho que descobrir de algum jeito. Não existe uma forma dinâmica de fazer isso. Como é que eu sei o endereço de um site? Ah, eu vou no Google. Não, tudo bem, se não tivesse o Google, como é que você descobriu o site da Globo.com? Chutando tudo que eu tenho endereço, globo.com.br, .ar.ui, a Globo do Uruguai. Como é que você descobriu isso aí? E tem que ser anunciado em algum lugar. Alguém tem que dizer para vocês. Ó, cara, a Globo é isso aqui, ó, acessa isso. Está na revista ali, como muito foi feito. Certo? Ainda é feito dessa forma. Acesse o nosso site, está aqui na revista. Está aqui na capa, não sei do que. Está na televisão, pô. Toda hora aparece aí. Acesse o site de compras, sei lá comprafácil.com.br. O cara usava a mídia de televisão das antigas para anunciar o site. Parece que dá legitimidade, né? Bom, o cara tá na televisão, então o cara deve ser bom. Se eu botar lá propaganda na internet, isso aqui é sacanagem, cara, é roubando. Tá bom. Uma não salva a outra, certo? Uma não salva a outra. Daqui a pouco ela tá anunciando no rádio. Acesse o site. E tem toda hora mesmo. Acesse o site www.não-sei-que//. Que isso? O cara vai estar lá anotando o negócio. Bom. Aqui esse diagrama, pessoal, só para a gente ver a questão do ARP. Deixar claro isso. Destino à mesma rede local. Esse cara aqui vai saber se é na rede dele ou outra, baseado no endereço IP. Se for na rede dele, vai mandar em broadcast a solicitação para saber o endereço físico de destino. Ao saber o endereço físico de destino, ele vai encaminhar isso por meio do switch. Esse quando é o destino na mesma rede. Quando destina em outra rede, o que ele vai fazer? Vai verificar aqui na origem. Ah, o IP do cara é de outra rede. Então não adianta fazer broadcast aqui. Não adianta eu tentar achar esse cara aqui. Eu tenho que fazer um broadcast para achar o endereço físico do gateway. Para me mandar esse pacote para o gateway e o gateway mandar para frente. Está claro isso para todos? Isso nós fizemos em duas práticas. Certo? Outra rede, manda para o gateway. O mandar para o gateway não é o endereço IP do gateway, é o endereço físico dele. O IP de origem e IP de destino é o destino da outra rede e o meu de origem. Não aparece IP do gateway aí. É só para tu saber o endereço físico do cara. Certo? Bom. Chegamos à internet, então. Primeira coisa, tecnologia de rede local dominante. R$20 por 100 megabits por segundo. O que é isso? Se eu comprar um switch hoje de 8 portas, até menos que isso, né? Quanto é que custa? R$100. É 10/100. R$100 custa. 8 portas. Eu tenho 12,50 por porta. R$12,50 por porta. Quando os caras lançaram os switches, etc., era um switch de 5 portas que custava $20 mil, se não me engano. Primeiro switch. 5 mil ou 7 mil dólares, não me lembro agora. O cálculo de switch se faz por dólar porta. Certo? Esse é o cálculo que se faz. Então isso caiu muito, e muito rapidamente. Certo? Desde o final aí, meio dos anos 90, né, começou a cair muito rápido isso. Os ramos praticamente estão extinguidos. E switch entrando no valor muito baixo. Interface de rede, pô, pagar interface de rede, cheguei a pagar, não me lembro da época, R$200 e poucos, uma interface boa de rede. Hoje, a qualidade delas é melhor, mesmo as Xing Ling, mesmo as horrorosas, muito melhores do que as que eu comprei. E, cara, tá cada vez mais barato isso. A placa de rede gigabit integrada, isso aí não faz diferença, isso aí. Certo? Não faz diferença. Qualquer equipamento tem isso. Equipamentos novos aí tem isso. Então, esse não é o problema. Barateou muito pela escala. Olhe bem. Primeira tecnologia de redes locais largamente usada. Por que as outras não eram usadas? Porque eram nichos. Eram fabricantes que faziam a sua solução. Então, vinham os caras lá e te vendiam aquela solução fantástica. Pô, o cara vendeu para 2 ou 3, outro comprou outra. Esse cara aqui é o seguinte, transformou essa venda casada aí, dissipou isso. Mais simples e mais barata.
que as redes locais como Token e ATM. Por quê? O cabeamento é mais simples de instalar. Na época, não precisava de um equipamento centralizador. Eu ligava tudo em barramento com cabo coaxial. Pô, não tinha custo. Basicamente, o custo era o cabo. E a interface, ó. Velocidade crescente, né? Padronizado em 10 megabits. Hoje está padronizado em 10 gigabits. Veja, padronizado. É padrão em 3Z. E os outros, 40 gigabits, 100 gigabits, 160 gigabits, eles são em draft. São rascunhos ainda, não são padronizados. O que acontece? A Cisco tem soluções de 40 gigabits. Tá? A Brocade, que é outra empresa, também tem 40, 100 gigabits. Só que esse não é padrão. Aí vai cair naquele risco. Vai comprar o equipamento dos caras, funciona com o equipamento deles. Funciona com o da Cisco? Talvez. Não é obrigado, porque isso aí não é um padrão ainda. Isso pode acontecer. Então quem precisa disso hoje, vai fechar com algum fabricante e aí segue a vida. Tá, mas tu usaria hoje para quê? Para que tu usa 10 gigabits? Para tu fazer a ligação de storage, de armazenamento, para tu fazer ligação, por exemplo, de backbone de redes. Se tu olhares hoje, todas as tuas portas são gigabits. Imagina, todas as portas são gigabits. Estou ligando um prédio a outro por fibra. Vou ligar gigabits? É a mesma relação que eu tenho, por exemplo, um switch 24 portas 10/100, as portas de fazer uplink são as gigabits. Por quê? Pô, todo o tráfego vai concentrar por cima daquela porta ali, vai ficar um gargalo. Então, o 10 gigabits vem naturalmente. Pô, todos os switches são 1 giga, todas as minhas portas são 1 giga. Imagine, tenho 10 portas, tenho 12 portas gigabits. O meu servidor está no meu outro prédio. Eu vou ligar com uma fibra gigabit para outro prédio. O que vai acontecer? Basta 2 portas aqui, está no máximo de transferência, já está um gargalo. 40 GB, os caras usando aonde isso? Em enlaces, por exemplo, entre redes metropolitanas. Então o cara interliga várias redes aqui e o fluxo, o backbone da rede sai em 40 GB. Isso é natural, veja pessoal, vai ser natural isso aí. Pô, daqui a pouco todo mundo tem um rede a 10 gigabits. Bom, tem que passar o tráfego, o conjunto dele, eu tenho que aumentar a minha vazão. Não tem como. Tá? Isso é natural, isso vai acontecer. Ele já tem lá essa 40 gigabits há bastante tempo. Essas só não são padronizadas. Esse de 10 é padronizado, isso aí é normal. Tu compra o switch de prateleira a 10 gigabits. Custo disso? Claro, as portas a 10 gigabits são mais caras. Então tu não vai ter um switch todo a 10 gigabits, é raro. Tu vai ter com 2 portas, com 4 portas, fazer conexão entre suítes, coisa desse tipo. Mas o maior uso mesmo é para storage, para armazenamento. Tu imagina, tu coloca todos os teus arquivos num equipamento ligado em rede e acesso compartilhado. O que vai acontecer? O uso é excessivo ali, cara, de rede. Vai ser um uso bastante alto. O cara está buscando todos os arquivos ali, máquinas virtuais ali. Tá louco, cara, vai ser um absurdo. Se eu ligar gigabit isso, botar um gargalo. Então bota 10, bota 40. Porque a interface já é 10. A interface já é 10. A interface é 10. Hoje, para trançar 10 gigabits, existe, certo? Olha só, existe. Eu não vi, certo? Eu não vi para vender em grande escala, deve ter. O que tem é fibra. O que tem é fibra. Certo? Aí o que tu faz no teu storage? Tu liga uma fibra. Tem várias tecnologias de storage, são outras coisas. Tem Fibre Channel, tem outras coisas que são só para storage, só que são mais caras. Por exemplo, um switch desses para armazenamento aí, para ligar com fibra, custa 50 mil reais. Ainda custa isso. Mas a tendência é baratear, porque a internet é mais barata e ele é compatível 10 GB com 10 megabits. O quadro é o mesmo, continua sendo existindo as mesmas coisas. Então tu vai ter uma porta de um switch 10/100/1000/10/40 GB. 40 eu não sei, certo? Eu estou viajando, 40 não sei, não conheço. Mas 10 GB funciona. E tu vai ter qualquer velocidade ali. Aqui tem um esboço, né? Do cara que criou a rede internet, que é o Bob Metcalfe, Robert Metcalfe, e tem o David Boggs, ou Boggs, não me lembro agora, acho que é Boggs. Esse cara aí, esse Bob Metcalfe, ele fundou a Tricom. Então o que ele fez? Ele criou
em pesquisa, lá nos laboratórios da Xerox, criou o padrão internet, que não chamava nem internet na época lá, criou isso. A Xerox não se interessou muito, a Xerox criou uma série de coisas, nunca se interessou em comercializar, que pareça. O cara investiu um monte de pesquisa e aquilo ali não saía dali. O que ele fez? Só para ele. Mas assim, os caras não viram, talvez falou comercial ali. O que o cara fez? O cara tem time de negócio, ele saiu e montou uma empresa chamada Tricom. E aí, obviamente, todos já ouviram falar de Tricom ali, provavelmente. Né? Tricom foi comprado pela HP atualmente. Esses caras aqui são gigantes, certo? Os primeiros interfaces de internet, os caras foram fazendo a vida deles em cima de rede de internet. Era um sinônimo de rede de internet. Né? Era. Hoje não existe mais. Hoje passou tudo para HP. Por muito tempo, os interfaces Tricom foram sempre as melhores. Sempre as mais caras também. E tinha lá o modelo 3C905. Pô, isso era assim, a Fórmula 1 de interface de internet. Aí começaram a fazer um monte de réplica falsa disso aí. Uma vez incrível, ver como é que são essas coisas. Comprei interface, comprei duas interfaces. Uma interface perfeita, o driver correto, perfeito. A outra, de jeito nenhum de funcionar, usando em Linux. De jeito nenhum de funcionar o troço. O que é isso, cara? Coisa maluca é essa? Bom, vou botar no Windows para ver o que acontece. Apareceu lá, chipset CIS900. Tricom, cara. Escrito ali, ó, carimbinho, Tricom, tudo igual. No chip, no processador da placa, Tricom. Falso. Devolvi pro cara, o cara falou, não é possível, capelão do fornecedor. Foi lá em cima do cara, o cara realmente, esse lote aqui veio assim. Os caras piratearam isso, né? Mediu mais caro. Na época que foi comprado, o já não era tão caro, precisava de 100 e poucos reais. E uma placa comum custa 50 pila. Aqui um exemplo, né, de uma rede Ethernet comum. Vejam, aquela questão ali que a gente estava falando, ó. Por que 10 gigabits? Olha essa situação. Eu tenho aqui switches a 100, portas a 100. Tá, e como é que eu ligo esse um com o outro aqui? A giga. Beleza? E se eu tiver todas as gigas aqui, eu ligo esse cara a quanto? A giga? Vai ser complicado. Veja, eu tenho servidores aqui e servidores aqui. Imagine que esses caras aqui tenham um servidor de backup aqui. Faço backup desses caras. Por onde vai passar o backup? Por esse enlace aqui, ó. Qual é o problema? Nossa, minha porta tem um limite. Tá ligado a gigabit? Tranquilo. Só que o meu servidor está a 100. O máximo que eu transferir são 94 megabits por segundo. Então pronto, tranquilaço. Vai passar beleza. Agora no momento que eu tiver todas as minhas portas a giga, eu vou ter que ter esse enlace aí com maior capacidade. E quando eu tiver todas a 10 giga, eu vou ter que ter também maior capacidade. Então isso vai ser natural. Isso vai acontecer naturalmente. Veja que o padrão 100 megabits demorou bastante, sei lá. Demorou bastante a ser usual, vamos dizer assim, coisa comum. Switch 10/100. Demorou um tempo, cara. Uns 3 anos, talvez 4 anos. É tudo switch 10. Aí veio uma porta P-Link a 100. E o cara estava achando que estava no máximo. Okay? Hoje, gigabit já não é tão estranho assim. Ainda é caro. Entendeu? Ainda é caro. Mas tu encontra switch gigabit de 8 portas, aí é 200 pila. Razoável. Mas um 24 portas já não é a mesma coisa. Aí é um pouco caro. E 10 GB. Hoje é um preço assim para quem precisa. E do wireless consegue transferir a quanto? Wireless? Depende do padrão. Padrão B, 6 MB. G, 20 MB. E o M, dependendo de qual o nível que tu usa lá, que ele usa o MCS, MC na verdade, MC, que é o nível de modulação que ele tem, tu pode chegar a 600 megabits, teórico. Teórico, mas tia, todos os testes que eu fiz aí nunca passei de 80. Isso que eu estou usando de 300, né? Os 300 chegam uns 80. Não, fica bem melhor que o G, com certeza. O padrão A também são 20 megabits por ano. Isso porque a tecnologia é hub, cara. Continua sendo hub. Tu tem temporizações para poder transmitir. Por isso que acaba te alimentando. Testando, olha só, esses testes são feitos, pessoal, na forma ideal. Botei um cliente, um AP e vou usar o máximo. Na prática acontece. Tem um monte de clientes disputando aquele bem físico. Né? Sim, já cai mais. Ó, larga dois testes de estresse na rede e já cai para metade. Realmente cai para metade.
A gente vai usar, depois aqui na prática de Ethernet, ferramentas para estressar a rede. Para a gente ver essa relação aí, certo? De como é que funciona. Bom, aqui tem um exemplo prático, bem simples aí, vocês já ouviram isso aqui, já fiz um packet tracer. Então, para ter essa noção, o que é uma rede Ethernet? Ligações de cascateamento entre os equipamentos. Eu tenho normalmente uma parte principal da minha rede aqui, que é o core, a parte núcleo, onde eu vou ter os meus servidores. Eu vou ter a parte aqui, nesse caso aqui não tem, né? Já está direto aqui na parte de acesso. Mas eu posso ter distribuição. Estou imaginando uma escala de prédios. Eu vou ter o meu core, fica lá no meu centro de informática. Cada prédio tem uma distribuição, que é um switch de melhor porte. Depois eu tenho o switch de acesso, onde eu ligo as máquinas mesmo. Então são 3 níveis que existem aí. Isso é uma recomendação da Cisco. Então tem núcleo, distribuição e acesso. Isso tem a ver com a qualidade dos equipamentos aqui, a capacidade e outras coisas. Aqui tem o histórico dos padrões, então veio lá de 72, que eu tinha falado para vocês. Primeira internet experimental, 2,94 megabits. Barramento de cabo coaxial. Isso aqui não era padrão nenhum, né? Só que os caras, na verdade, estavam no laboratório fazendo negócio. Em 82 foi padronizada a primeira versão do Ethernet, que é o DIX ali, né? São as empresas Digital, Intel e Xerox. Que montaram, então, assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver uma documentação aqui, para a gente poder fazer equipamentos que conversem um com o outro. Senão não vai dar. Aí tem todas as evoluções aqui, dos tipos de meio físico, da forma como se tem a parte de conectorização dos cabos, controle de fluxo acaba aparecendo aqui em 97. Vamos ver o padrão 100 base TX. Cara, 100 base TX é de 95. O 100 se tornou popular, 100 megabits se tornou popular, talvez aí, início dos anos 2000. Por quase uns 5 anos, cara, para começar a ficar acessível. Para alguém não poder comprar isso aí. Ah, comprar um switch 10/100, pô, tá louco, cara. Vou contar uma história triste para vocês. Uma vez, aí na UCPEL, os caras usando tudo cabo coaxial, cara. Tudo hub. Show de horrores. Imagina uma rede com uns 40 hubs. 40 hubs, cara, ligado? Ah, 40 não, vou exagerar, uns 20 hubs. 20 hubs, tudo cascateado no outro. Era a solução que existia. Aí não existia a rede com cabo coaxial. Fomos a Porto Alegre lá para fazer a aquisição de hubs segmentáveis. O que é um hub segmentável? O hub tinha um módulo de fibra e tu fazia uma segmentação nele. Então dizia o seguinte: entrava a fibra atrás e uma porta na frente ficava atrelada àquele módulo ali. Então eu podia ligar um prédio aqui e eu podia ligar depois, por exemplo, ligava a fibra na porta 1 e a porta 2 ficava os dois ligados naquela fibra. Aí eu puxava um cabo desse aqui e ligava um servidor. Pô, já era um tremendo avanço. Cara, isso aí foi, sei lá, 97, 96 talvez, 97, já foi. Se gastou na época, sei lá, cara. Hoje seria uns 20 mil reais. Comprar 4 hubs desses. 4 hubs. Depois passou um tempo, você comprou um switch, já melhorzinho, da Tricom, tudo Tricom, certo? Você comprou um outro switch, 10/100. Cara, 10/100 já estava assim, ó, paraíso 10/100. Você pagou uns 6 mil, talvez, cada um, em 2. Só o cabo de uplink por trás dele custou 3 mil reais. Só o cabo para ligar um no outro, para fazer um empilhamento, empilhar os caras. Aí funciona como um só. É como ligar o barramento deles, né? O backplane que eles chamam. Então tu liga a placa-mãe uma na outra. Por aí, a solução deles é uns 8 mil reais. Bom, quando aconteceu isso aí, cara, a rede começou a funcionar direito. Porque imagina só o broadcast, cara, um hub cascateando para os outros. O que quer dizer isso? Um monte de hub cascateado. Cara, para um falar, tem que esperar todo mundo ficar quieto. Imagina os 10 megabits que era o hub, divide por cada máquina. É isso que tu vai ter. Devia ter umas 100 máquinas. Pegar 10, dá que 100 cabos cada um. E já mataram cada um. O que acontecia? Show de horror. Era pouco usado, com certeza. Certo? Não era o uso que se fazia normalmente, mas era um horror. E isso é extremamente comum. Qual era a solução? Era diminuir o uso. Na verdade,
aumentar, né, os domínios de broadcast. Isolar os domínios de broadcast. Isola eles. E os domínios de colisões também, porque a porta do switch isola colisões. Então, liga a hub em porta de switch. Aí melhorou. Liga um prédio na porta do switch. Se tem colisões lá, não passa pro resto. Pô, já melhorou assim, cara. Dava um pouquinho, era extremamente fácil resolver o problema. Por que não se fazia? Isso é um absurdo. O cara vai fazer a compra assim, pareceu, o cara tá dando um cafezinho, um monte de coisa, pá. Comprou na internet, cara. Tá aí, pastel. Tá daí. Quanto é que é esse troço? 5 mil? Hoje você vai comprar equipamento caro, certo? Com alto desempenho, etc. Para fazer uso comum, então compra o Xiguilim, dá no mesmo. Certo? Porque a tecnologia é muito igual. Antes não era assim, cara. Tinha equipamento que era extremamente bom, outros horrorosos. Foi comprar, não ia dar problema. Esses hubs, pra você ter uma ideia, estavam funcionando, foram retirados apenas. Olha a qualidade do negócio. Ficou talvez 10 anos funcionando. Esse switch está funcionando até hoje. Funciona até hoje. Deve ter sei lá, 9 anos talvez. Que eu saiba ainda está lá. Pô, 9 anos de equipamento funcionando, cara. No core da rede. Está lá. Qual é o problema? Por que ele vai ser descontinuado? Por que ele vai ser retirado? Porque ele é 100, né, cara? 10/100. Tu vai tirar o botão gigabit. O equipamento ainda continua útil. O que acontece na maior parte desses equipamentos comuns, simples? Tu vai trocar ele 200 vezes nesse período aí. Vai jogar fora 10 vezes, cara. Aí tem que ver o que é economia para ti. É óbvio para tu vender para o teu chefe lá que vai comprar um negócio de 50 pila, é muito fácil. Vai vender um negócio que custa 500 reais, o cara vai abrir um olho desse tamanho. Por quê? Pra quê? Compra de 50 pila. Compra 10 de 50. Tá bem? Depois tu tá lá, né, explicando para o usuário por que ficou fora o banco de dados, deixou de vender alguma coisa. Bom, histórias tristes, né? Muito bem. Aqui já em 93 também já se fez o padrão 10 base F para ter internet em cima de fibra. Depois, veja que o Gigabit Internet, ó, já tem projeto desse cara aqui em 98, cara. Em 98, olha o que eu estou dizendo para vocês. Hoje, tu não compra um switch Gigabit de barbada. Não compra de barbada. Certo? Não é baratinho. Muito mais barato que o ano passado, pode até ser. Mas não foi um negócio assim. Pô, 98, então tá, criaram o padrão, vão sair fabricando. Não funciona desse jeito. E em 98, e antes era só fibra, né? Os caras fizeram o padrão para funcionar em par trançado. Interessante. Quando saiu o primeiro padrão de 1000 base T, ele funcionava em categoria 5. E só tinha 25 metros de distância. Então esse padrão 1000 base T, o primeiro que saiu para par trançado, era só 25 metros de alcance. Onde é que era usado isso? Dentro da sala de servidores. Era para isso que ele foi focado, vamos dizer, inicialmente. O que evoluiu para a gente poder usar 100 metros? O padrão do cabo mudou. Saiu para categoria 5, 5E, para o 6, para o 7. E aí eu consegui estender mais a minha rede. Mesmo caso, ó, 10 gigabit de 2003, cara. Aí o cara olha hoje, pô, que baita novidade. Não é. Uma coisa é o seguinte, os caras definiram o padrão. Tá, agora fabriquem ele. Então, quem que vai usar esse troço? Tem uma escala para a gente vender no mercado? As coisas vão evoluindo. Mas se definir o padrão, aí é coisa de indústria. A indústria tem que né, correr atrás, na verdade, eles têm que se convencer daquilo, fabricar em quantidade para baixar o valor. Senão não vai adiantar. Tem 10 gigabits também sobre par trançado. Então de 2006. E aí começam outras formas aqui. Por exemplo, ó, Power over Ethernet de 2003. Então eu carregar a rede elétrica, alimentação pelo par trançado. Os caras foram definindo essas coisas. Bom, topologia estrela, né, pessoal? Que é usado quando se passou a ser par trançado, teve-se de se fazer a opção por um equipamento concentrador. Inicialmente não. Por quê? Como é que eu vou ligar os cabos? Um par trançado. Com coaxial eu fazia um condutor passar por todo mundo. E par trançado, como é que eu faço? Boto 10 interfaces numa máquina? Até dá para fazer, certo? É uma maluquice. Então eu tenho que ter
Um concentrador. E a topologia passou a ser estrela. Hub inicialmente, depois switch. Estrutura do quadro Ethernet, como nós já vimos. O que tem de novidade aqui? Aqui eu tinha falado para vocês, ó, o preâmbulo. O que é esse preâmbulo? Quando a máquina vai mandar um quadro na rede, ela manda aquele padrão de bits ali antes. Então quando a máquina que vai mandar um quadro lá para o switch, ele manda aquele padrão ali de 7 bytes. Isso não faz parte do cabeçalho, mas faz parte do padrão Ethernet. Quando o switch começa a receber aquele preâmbulo ali, opa, está chegando um quadro. Aí ele recebe o quadro. Então imagina, é uma anunciação ali. Estou anunciando, ó. Vão chegando no quadro aí. Tá? Abre as portas que eu estou passando aí. Okay? O que isso aqui é importante? Como é que uma máquina que está ligada na rede vai detectar se alguém transmitindo? Se ele viu o preâmbulo ali, opa, deu para bola. Não posso falar. O cara que quer falar. Okay? Ou só vê o sinal na rede. Então esse cara tem como um sincronizador que faz isso. Além disso, desde destino, desde origem, o tipo. Então, o que eu estou carregando aqui? Estou carregando um pacote de qual protocolo? Protocolo ARP? Protocolo IP? Protocolo, sei lá, PPP? Encapsulado aqui dentro? O que eu estou usando? Eu tenho um código aqui. Qual era o código do IP? Qual era o código do IP que apareceu nos pacotes aí? Vocês são bons observadores, né? Lembra o número que aparecia ali no pacote IP? Lá no Wireshark? Aparecia tipo ali. 0800. E o do ARP, qual é que era? 0806. Esses códigos aí que dizem o que está sendo carregado aqui. O que isso aqui é importante? Não se esqueça. Esse pacote vai subir isso aqui. Então tem que dizer para o cara aqui em cima, ó, eu estou carregando um ARP. Toma aí, você tem que ir ARP. Tá vendo? Ele não sabe nem que é ARP, esse cara aqui. Esse cara que é o mais burrão de todos. Se for pensar em quantidade de informação do cabeçalho, esse cara é o mais simples de todos. Eu simplesmente quero assim, ó, cara, me mandar entregar aqui, ó. Toma aí, eu sei que é ARP, ó. Assina aqui, tchau, vai embora. Então, ele não sabe que IP, não sabe nada, ele só entrega. Tá? O endereço é um formato de 6 bytes, né? A gente já sabe disso, são 48 bits, naquele formato hexadecimal. O tipo aqui, como eu tinha falado já, usa qual é o protocolo que está sendo usado. Então veja que aparece ali, Novell IPX. Hoje isso aí já era. Mas por muito tempo foi um protocolo extremamente usado em redes locais. E o que faz o IPX? O IPX tem um endereçamento dele próprio, ele usa o endereço físico para se endereçar. Ele é outro mundo. Esqueçam essa parte aqui, o IPX. Isso aqui, ó, tira fora. É outra coisa dentro dele. Não é TCP/IP, é IPX. Outro, AppleTalk. AppleTalk é um protocolo, obviamente da Apple, para comunicação nas máquinas diretamente conectadas. Não tem nada a ver com TCP/IP. É outra forma de endereçamento, outra forma de protocolo, é outro mundo. Mas a rede Ethernet carrega esse cara também. Por isso que eu estou falando, eu vou ser burrão. É carregador. Carregador de piano. Bota aí que eu levo. E leva bem. Tá? Faz o trabalho dele. O CRC, já verificamos ali, né? Verificamos a integridade. E aqui tem o seguinte, ó. Lista de OUI. O que é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Vocês já perceberam, pessoal, que essa forma de identificação aqui, do endereço físico, ela segue aquele hexadecimal separado por 2 pontos ou separado por traços. Os primeiros 3 conjuntos ali, que correspondem aos primeiros 24 bits, ou os primeiros 3 bytes, é o prefixo do fabricante. Então, eu quero fabricar a interface de rede. Tá bem. Eu vou me registrar aqui e vou dizer o seguinte: me dá o prefixo aí que eu vou usar. Com esse prefixo, eu vou criar os números de série depois, que são os outros 24 bits. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Clássico. Vamos ver qual é o meu endereço aqui.
Vou pegar meu endereço físico aqui da minha máquina. Ó, Realtek. Para mim saber o fabricante, eu preciso dos 3 primeiros apenas. 00, 24 e 8. Vamos ver aqui. 00, 24 e 8. Vamos ver se ele vem. Ah, sorry. Aqui eu acho que não. Peraí, desculpa. Esse aqui é só fabricante. Dell. Vamos ver. Dell Computers. Deve ter vários prefixos, né? Esse cara aqui deve fabricar muita placa. Então vamos ver. Desculpa, é Realtek, né, cara? Dell, cara, falou? Realtek. Tinha que ser Realtek, né? Carinha. Tá aqui Realtek. 0 e... Não bateu. Não bateu aqui. É. Alguém tá mentindo aqui. Alguém tá mentindo aqui. Vamos ver IBM. Vai ter 1 milhão. Ó. Olha esse cara aqui, quantas placas de risco que vai fabricar na vida deles aí, né? Então esse prefixo aqui corresponde ao fabricante. Só que essa ferramenta aqui é meio chata de ver. A gente pode dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Busca o fabricante. Tem vários desses caras, certo? Tem vários desse tipo aqui. Vamos ver se ele vai achar agora. Senão eu vou jogar fora esse notebook. 0024. E8. Acho que ele não precisa preencher o resto. Só para o fabricante aqui, ó. Vamos ver. Dell. Falando então, será Dell, rapaz? Chipset é aquele ali, mas os caras modificaram alguma coisa. Tá aqui, ó. Eu consigo identificar o fabricante. Isso é importante para nós? Pode ser. Porque o acesso ao endereço físico da máquina eu sei. Eu faço um arco, se eu estou ligado diretamente na rede, obviamente. Eu não vou enxergar de outra rede, mas na minha rede eu enxergo. Pô, tem um cara com esse IP que está enchendo o saco. Será que esse IP aqui, um access point que eu estou imaginando? Aí tu olha ali, TP-Link. Ah, é um maldito. Eu posso descobrir dessa forma aí. Mas digamos, essa organização dos caras aqui teve que ser feita porque eu não posso ter numa mesma rede ligado diretamente às máquinas 2 Macs iguais, para funcionar. Então eu tenho que ter uma forma de deixar exclusivo esse endereço. Pô, mas já deve ter acabado esse número de endereços aí. Na verdade tem um período de tempo que eles ficam em reserva, depois eles voltam novamente a ser colocados aí para a disposição de outros fabricantes. Aí o fabricante pode pedir... Isso, o caso só te define o prefixo, e como tu vai tratar depois o teu número de sequência, aí é contigo. Vai, é o controle do cara, né? Sim, mas pode botar sequencial, né? Pode, então sequencial, problema. Aí fica a cargo da empresa. O que o I3Z define é o seguinte, o teu prefixo é esse, ó. A partir daqui faz o que tu quiser com os números. Então tu tem 000 até FFFF. Aí, vai lá, te vira. Bom. O quadro da internet, então, pessoal, aqui, em cabeçalhos. Eu tenho esse FCS aqui, é uma nomenclatura da Cisco, que é o checksum, é Frame Check Sequence. Importante para nós, comprimento deste quadro. A área de dados vai variar de 46 bytes a 1500. Na prática, é quanto de bytes eu posso carregar por quadro. Certo? Por que varia isso? Depende, cara. Estou usando uma aplicação de IRC. Oi. Não, vou ter que encher o pacotão para poder mandar. Mas dá para conversar? Não, Pareira, eu só quero falar oi, cara. Não interessa. Então enche de espaço aí para mandar. Não vai acontecer. E o encher de espaço é importante também, porque e se eu tiver menos que 46 bytes? O oi eu tenho menos. Não tenho menos que 46 bytes? Vou imaginar. Oi, tenho 2 bytes. Ah, mais um byte de controle. Tá, tenho 3. Eu tenho que ter 46, né? Existe um preenchimento, que é o PAD. Ele preenche com valores que vão ser descartados na chegada. Para tu ter o valor mínimo de um quadro. Okay? Olhando aqui, qual é o valor mínimo de um quadro? Se o meu mínimo de bytes de dados
são 46, qual é o menor quadro que eu posso ter numa rede de internet? Como é que eu faço o cálculo aí? Quanto? 72. Por que 72? Certo? Mas o preâmbulo faz parte? O preâmbulo é o espaçamento entre os quadros, na verdade. Quantos são? Meia? É 4. Por quê? Porque o início do quadro também não é. Isso aqui, esse cara aqui, que na verdade é um byte para marcar o início do quadro. Aquele ali é start frame delimiter. Então é para marcar o início do quadro. Então aqueles primeiros 8 bytes ali eu não conto. O meu quadro, na verdade, começa com endereço de destino. Ele começa ali. E termina quando? Lá na checagem. Então eu tenho 18 bytes. 18 bytes é o meu cabeçalho. Se 46 é o mínimo que eu tenho que ter de dados, qual é o tamanho? É só somar um com o outro. 18 mais 46 dá 64. E qual é o maior valor de quadro que eu posso ter? Qual é o maior valor que eu posso ter? Se eu tenho 1500 no máximo de dados em cada um. 1518. Aqui tem uma captura no Wireshark desse quadro aqui, que aparece somente endereço de destino, endereço de origem e tipo. Estou carregando qual tipo de protocolo aqui? IP. Por que não aparece o FCS? Porque já foi calculado na interface de rede. Mas eu tenho mais 4 aí. Em resumo, 64 bytes, tamanho mínimo. 1518, tamanho máximo. Por que esses valores aí? Por que o 64? Isso aqui tem a ver com a temporização da rede de internet. Isso seria o tempo de 64? O tempo mínimo que todas as máquinas teriam para detectar que está alguém transmitindo. Na prática, seria o tempo de propagação de todos esses bits aí no diâmetro todo da rede. Por isso tem 64. Tá? E aí tem um detalhe. Quando se usa VLANs, então quando eu pego e adiciono mais uma parte no cabeçalho, eu aumento ele em mais 4 bytes. O que são os VLANs? Eu marco os pacotes, eu marco os quadros, eu diferencio um do outro, e é como se eu tivesse duas redes independentes. Então esse cara aqui aumenta o cabeçalho. Então isso é outra coisa importante. Tu vai olhar na literatura dos caras, 1518 bytes. Não é bem assim. Além disso, existem os jumbo frames. O que são os jumbo frames? Jumbo é jumbo mesmo, certo? Eles são uns pacotões maiores que são usados quando a interface de rede tem recurso para isso, obviamente. E isso é fácil de fazer hoje, porque se ligar uma interface direto no switch, se o switch tiver recurso para isso, é legal, funciona bem. Eu consigo transmitir, não vou mentir para vocês, mas acho que é 9.000 e poucos bytes por quadro. Qual é a vantagem disso? Eu aumento a vazão da minha rede, né? Porque com menos cabeçalho eu mando mais dados. Essa é a relação. Por que começou a aparecer isso? Com as redes a gigabit, eu tenho uma forma ineficiente de transmitir isso aqui. Por quê? Porque eu vou ter múltiplos pacotes por segundo. Muito mais que a 100, obviamente, vou ter 10 vezes mais. Então eu vou mandar um monte de controle. O meu negócio é o seguinte, é mandar mais dados e menos controle. Então existem esses jumbo frames aí que fazem isso. Mas isso aí é outra etapa da história, não é tão comum assim. O mais comum é isso aqui. O mais comum de todos é 1518, 64 bytes. Se eu usar VLANs, vão aparecer, então, esses 1522. São 4 bytes de controle das VLANs. Isso tudo do quadro Ethernet, então, pessoal. Tipos de quadro. Nós já vimos. Unicast. Quando eu tenho endereço de origem e endereço de destino de um host, de um MAC único. Quando eu tenho broadcast, é um para todos. E quando eu tenho multicast, é um para um grupo de hosts. A distribuição de tamanhos. Máximo 1518,
mínimo de 64. Então não interessa se é broadcast, se é multicast. A relação é essa aí. Isso é uma limitação que eu vou ter do padrão. Em relação à distribuição, certo? Isso aqui eu peguei isso aqui é um switch, na verdade, que eu peguei por portas para mostrar para vocês os tipos de transmissão mais comuns. Então veja, aqui eu estou tratando RX aqui e TX unicast, certo? Isso aqui é unicast. Aqui são os broadcasts e aqui são os multicasts. Então veja a relação que eu tenho aqui. Eu tenho muito mais transmissões em unicast. Muito mais. Por quê? Eu estou mandando essa máquina aqui, eu quero mandar um arquivo para essa máquina aqui. Pô, vou mandar isso aí de broadcast para essa máquina? Não é comum. O meu grande volume de transmissões vai ser unicast. Certo? Essa é a parte mais comum. E a distribuição dos tamanhos dos pacotes. Aqui tem outra estatística legal. Veja. Aqui são os pacotes que vão de 0 a 64, de 65 a 127, 128 a 255. Esse aqui são os tamanhos. Veja que parece jumbo ali. O jumbo está zerado. Certo? Então ninguém está usando isso aí. Normalmente, se é um recurso, tem que habilitar na interface. Vou pegar um caso aqui. Aqui está mais ou menos proporcional, né? Por que eu tenho um monte de pacotes pequenos aqui? A explicação é a seguinte, pessoal. Imagine o seguinte caso. Eu estou usando TCP, tá? Protocolo TCP. TCP garante a entrega dos segmentos do destino. Como é que ele faz isso? Quando eu mando um pacote para o destino me confirma. Me confirma com o quê? Com dados? Precisa? Eu estou te mandando um arquivo. Toma o arquivo de volta. Não é assim que funciona. Eu mando um pedaço do arquivo, ele me confirma. Ok. Essa confirmação, ok, ela tem 1 byte. Ela tem 1 byte. Precisa mais que isso? É só os cabeçalhos, na verdade. É só os cabeçalhos que estão mandando. Só confirmando, ó, recebi. Então, vão ter vários pacotes pequenos que vão ter que ser enxertados para passar na rede internet. Porque, na verdade, ele é 1 byte só. Ele é só controle. Onde é que está o volume com dados maiores, com maior quantidade? Quando eu estou mandando para o cara, estou mandando para ele. Toma aí, ó. Toma. O cara manda. Ok, recebi. Toma. Para mandar um. Então, isso aqui é comum aparecer. Certo? É comum aparecer pacotes pequenos. Porque é da natureza do protocolo responder apenas confirmando. Tipo, eu estou conversando com outro cara ali com um chat. Bom, aí tem as duas ideias. Eu mando para o cara pacotes com dados e ele me retorna minhas confirmações e eu retorno as confirmações dele. Então existe uma troca, apesar que chat já é complicado, né? Porque são uns pacotes pequenos. Mas imagina, eu estou transferindo o arquivo e o cara está transferindo de mim. Bom, eu vou ter isso aí de uma forma simétrica. Não acontece normalmente. Se for olhar no servidor, eu estou baixando arquivos do cara, o que vai acontecer? No sentido de download, certo? No sentido de download, na minha relação aqui, meus pacotes são todos grandes. Certo? Eu estou recebendo do cara. Quando eu recebo dele, eu mando uma confirmação para ele. Meu upload é pequeno. Estou mandando o cara, toma aí, ó. Recebi um pacote de 1 byte. O cara me mandou 20 pacotes, dando 20K. Eu mandei um. Certo? Isso vai acontecer e é natural que aconteça. Então, por isso a relação 064. Os pacotes maiores que 1024 ali, normalmente são os pacotes cheios, com dados. Okay? E o resto fica no meio da confusão aí. Tem de tudo. Depende da aplicação. Certo? Depende da aplicação que está sendo usada. Bom,